Oiê, eu sou a Lu Paniccios e neste vídeo eu vou te dar 8 dicas para você comprar tecidos pela internet. Bora começar? Esta pandemia do Covid-19 alterou de vez o comércio brasileiro, o comércio mundial e fez aumentar muito a venda online. Eu mesma não era muito fã de comprar pela internet, mas acabou sendo a única forma de fazer as minhas compras de coisas de casa ou coisas para o ateliê, porque a longo prazo a gente sabia que as coisas não voltariam ao normal. Então eu fiz compra de tecido pela internet nesta época aí de pandemia e eu queria te dar as minhas dicas para você não passar por nenhum grande perrengue. Bora lá ver então quais são essas dicas. A primeira dica é sobre segurança, todas aquelas dicas básicas para qualquer compra pela internet. Então, verificar se o site que você está entrando é o site oficial, se é um site seguro, verificar se a marca, a loja ou a empresa, eles são confiáveis. Então, digita o nome da empresa, o nome da marca, o nome da loja e reclame aqui, que é um site onde os consumidores podem manifestar suas reclamações. Verifica se este lugar tem muitas reclamações e também que tipo de reclamação que é, se são sempre as mesmas, aí isso pode indicar que é um problema constante nessa loja, nessa empresa, nesta marca. Então confere se é um lugar que você pode confiar. Toma cuidado que agora, especialmente nessa época de Black Friday, tem alguns anúncios que aparecem com promoções mirabolantes e que não são dos sites oficiais das lojas ou das empresas. Então, verifica tudo isso antes de você começar a colocar um monte de tecido no carrinho. A segunda dica é sobre metragem. A gente está acostumado a ver nas lojas o preço por metro. Então, às vezes, a gente vê na internet um tecido e vê o preço em destaque e a gente fica super animado, mas ali em letrinhas miúdas, lá no finalzinho, está falando que este preço é para meio metro de tecido ou então em meia largura, né? A gente está acostumado em meio, em 40, em 60 de largura de tecido e ali está falando que aquele preço é para 75 centímetros de largura. Então, antes que você fique toda animada, toda feliz, que pela internet fica mais barato do que na loja física da sua cidade, verifica se esse valor é mesmo o valor de 1 metro e o valor de uma largura completa. Uma outra dica também sobre metragem é como que a loja vai te mandar a metragem total daquele tecido. Vou explicar melhor. Vamos supor que você quer 1 metro de um determinado tecido. Só que essa loja corta no mínimo meio metro de tecido. Então, quando é assim, às vezes eles já deixam recortados previamente meio metro de todas as estampas de tecido que eles trabalham. E aí, quando você pede 1 metro, em vez deles cortarem 1 metro daquele tecido, eles te mandam 2 recortes de meio metro. Porque eles pegam 2 pacotes de tecidos que já estavam cortados. Para o meu uso, é absolutamente diferente eu ter 2 recortes de meio metro do que ter um único recorte de 1 metro. Eu consigo aproveitar muito mais neste tecido de 1 metro e não 2 de meio metro. Então, quando você está fechando a compra, dá uma olhadinha se a loja faz essa metragem correta, certinha do que você está pedindo. Às vezes, algumas lojas não fazem, eles falam que os tecidos já estão cortados em determinada medida. E às vezes, algumas lojas têm algum campo que você tem que preencher para falar que você quer a metragem total sem nenhum recorte no meio. Então, fique esperto. A terceira dica é sobre cor e qualidade. Infelizmente, pela internet a gente não consegue sentir a qualidade do tecido, sentir o peso do tecido, a gramatura, a qualidade da tinta de impressão no tecido. A gente compra tendo uma confiança em determinadas marcas, em determinadas lojas,
mas a gente só vai conseguir ter mesmo essa noção quando a gente receber e sentir na mão. E da mesma forma, a cor, se você pegar o mesmo site, o mesmo tecido em diferentes lugares, então em um computador, em outro computador, em um celular, em outro celular, cada lugar, olhando para o mesmo tecido no mesmo site, você vai conseguir ver cores diferentes. Então isso é muito complicado quando você está num projeto já em andamento, que você está procurando uma cor muito específica, e aí quando você recebe pode ser que não seja a cor real do tecido, e principalmente se você mostra para a cliente, e a cliente que escolheu este tecido de acordo com o que ela está enxergando ali. E às vezes quando você compra e recebe o tecido, ela pode até desistir da compra porque não era aquilo que ela estava imaginando. As cores não são exatamente do jeito que a gente está enxergando. Prepare-se aí para algumas variações de cor quando você receber o tecido. A minha quarta dica é sobre preço do frete. Às vezes você olha o preço do tecido e realmente é para 1 metro de tecido, realmente é para a largura do tecido, mas o preço do frete acaba encarecendo demais. Então, faça aí já uma simulação logo no começo, quando você começar a montar o seu carrinho, para ver quanto que sai de frete, para ver se realmente está compensando. Às vezes você fica aí toda animada pelo preço do tecido, mas juntando com o frete, fica bem salgado. A minha quinta dica é sobre entrega. Comparando serviços prestados pelos correios e por transportadoras, eu como consumidora aí de diferentes segmentos, de produtos diferentes, eu afirmo que o trabalho das transportadoras é mais eficiente e mais garantido do que o serviço prestado pelos correios. Nos correios, a encomenda sempre atrasa, sempre tem alguma coisa, sempre tem uma greve, fica parado em algum lugar e essa encomenda some, você não sabe onde que essa encomenda sumiu. Se eu posso escolher, se o valor do frete não é tão diferente entre correios e transportadora, eu sempre escolho por transportadora. E uma dica bem bacana, funciona para compra de tecidos, mas também para qualquer outro tipo de compra. Quando você está lá no site da loja que você comprou, você consegue ver o status do seu pedido. Então, se o seu pagamento foi aprovado, se ele está em separação, se ele foi mandado para a transportadora ou para os correios. E aí tem a informação do número do rastreio da sua entrega. Entre no site dos correios e coloque este número do rastreio. Você vai ter informações mais atualizadas do que pelo próprio site da loja. E da mesma forma se for por transportadora. Normalmente a loja coloca o nome da transportadora, então você entra no site dessa transportadora e coloca o número do rastreio que a loja te falou que é o seu pedido, e aí você vai acompanhando. No site da transportadora, o seu pedido ele vai sendo atualizado mais em tempo real do que na própria loja. Às vezes no site da loja, o produto tá lá em separação e você já recebeu em casa. Outra coisa nesse mesmo tema é a data de entrega, o prazo de entrega. Às vezes não dá para confiar muito não. Se você tem um prazo muito em cima para receber este tecido, executar a peça, entregar para o cliente, fique esperto, pode ser que você não receba. Então, quando eu tô aí nessa urgência, eu prefiro ir na loja física, comprar, já pegar o tecido para poder lavar e fazer a peça. Se você tá com essa urgência de receber, especialmente agora, Black Friday, final do ano, fique esperto, provavelmente vai ter um atraso. Deixa aqui nos comentários quais foram os maiores perrengues que você já teve com entrega, tanto como consumidora, como artesã, mandando as suas peças, os seus trabalhos para os clientes. A minha sexta dica é sobre a quantidade de tecido que você vai comprar. Obviamente, se você tiver caixa para isso, a minha sugestão é de comprar um pouquinho mais de tecido do que você vai realmente precisar. Porque pode ser que na hora que você está fazendo, acabe consumindo mais tecido do que você estava imaginando. Ou mesmo a cliente pede alguma coisa a mais, alguma coisa um pouco maior do que você estava imaginando. E pior ainda, né? Pode ser que
um pouquinho que ele cortou torto já não vai dar para fazer tudo aquilo que você estava imaginando. Então, como que a gente está comprando este tecido online e que se não der o tecido, você vai ter que fazer uma nova compra online, pagar o frete de novo? Então, a minha sugestão, se você tiver caixa, é comprar um pouquinho mais de tecido do que comprar aquela medida certinha, justinha do que você está precisando. A minha 7ª dica é sobre promoções, especialmente aí nessa fase de Black Friday, final do ano. Tem muito site que anuncia que tá tendo promoção e não tá tendo promoção. Às vezes eles colocaram um preço mais caro do tecido e estão falando que estão tirando frete, ou colocaram um preço maior para dar um desconto de tantos % para falar que tá em Black Friday. E aí você acaba se empolgando, comprando até mais coisa do que estava precisando. Então vai acompanhando. Você gosta daquela marca, daquela loja, vai acompanhando o preço normal desses tecidos, vai acompanhando nas redes sociais, porque assim, quando vier uma promoção, você já vai conseguir detectar se aquilo realmente é uma promoção ou não é promoção. Então fica bem ligado aí nessas épocas de promoção para não ser enganado. A minha 8ª dica é sobre as políticas de devolução e de cancelamento do pedido daquela empresa. Quando a gente faz uma compra online, é meio que igual um casamento. Você não faz pensando em dar errado. Mas pode sim dar algum problema, ou de não chegar o produto, ou de chegar um produto danificado, ou o corte não está adequado, ou a estampa não está correta. Então você precisa sim saber antes de fechar a compra como que é a política de cancelamento e de devolução daquela loja, porque daí você pode aceitar ou não. Então, como que você tem que provar que deu algum tipo de problema? Quais são os problemas que estão ali dentre os que eles aceitam a devolução ou o cancelamento da compra? Se eles aceitam a devolução ou a troca, mas aí você vai ter que pagar o frete para mandar e para receber de volta. Então, tudo isso você tem que ficar sabendo antes de fechar a compra para ver se você aceita ou não. Me conta se você aderiu à compra online, se você sempre fez compras online de tecidos, de aviamentos, quais foram os maiores perrengues, os maiores erros e o que te facilitou essa compra online. Eu quero muito saber a sua opinião. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.